Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui, Edgar Ueda. Edgar, obrigado pela presença. Obrigado. Quem é Edgar? O Edgar é um cara intenso, é um cara que sonha muito alto, é um cara dedicado, focado, que dispensa bastante energia nos seus projetos, mas também é um cara cativante, amigável, receptivo, solícito. Aí tem várias características, é difícil falar da gente mesmo, né? Certíssimo. Edgar, eu conheço, você deve conhecer também, os grandes eventos realmente significativos. Mas sua vida nem sempre foi assim. Não, minha vida, a minha história começa, eu nasci numa família muito humilde, pobre, né? Meus pais, minha mãe trabalhava na roça, eu fui conhecer meu pai aos 18 anos. Até os meus 18 anos eu morei numa casa de barro, numa cidade de 13 mil habitantes, né? E essa é a minha história, né? Para não ficar detalhando muito, mas eu sempre entendi que quem tinha o controle de determinar o tamanho do seu sucesso somos nós mesmos, né? Então eu decidi muito cedo, né? Foi meu primeiro grande turnaround, que eu falo, essa palavra que é o modelo de transformação. Aos 9 anos, quando minha mãe colocou um prato de feijão na mesa e ela não quis comer, e para mim foi muito impactante, porque eu sabia que não era a não ter fome, em si não ter o alimento para distribuir para os filhos, que nós éramos em 4, somos em 4, né? E ali chocou, foi um impacto muito grande para mim naquele momento, e eu decidi que nunca mais a gente ia ter aquela experiência, aquela vivência. Aos 9 anos? Aos 9 anos. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos. Foi ali a minha primeira grande virada. E você gosta muito dessa palavra, inclusive tem um evento, né, usando essa palavra, essas viradas. O pessoal que está nos assistindo agora são dois públicos, empreendedores, muitos, e comunicadores. Pessoas que querem um aperfeiçoamento, uma virada na comunicação. 3 características importantes para quem quer uma virada, seja na comunicação, seja na vida, seja nos negócios, seja, enfim, alguém que provoca uma virada na vida tem que ter? Eu sempre falo que resultado, para mim, é baseado num conjunto de fatores, né? E eu tenho 3 pilares, que é o mindset expandido, é a maneira de como a gente pensa, a gente recebe as informações e decide, porque só receber, todo mundo está enxergando a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, correto? Por que alguns, né, aquela teoria, aquele ditado, aquele jargão, por que alguns ficam chorando e outras vendendo lenço? Depende muito da interpretação que você tem com o momento, né? As pessoas vivem com aquele mimimi, vitimismo de sempre a economia, é a política, é o Brasil, essa roubalheira. E outros estão fazendo, trabalhando. A nossa empresa, por exemplo, ela dobra de tamanho todos os anos. E o meu mercado é o mercado imobiliário, né? A minha empresa atua no mercado imobiliário. Então, o mindset expandido. O segundo é acúmulo de competências. Quanto mais competências você tiver, habilidades, mas habilidades corretas, né? Não adianta você ser um jogador de futebol se você não joga profissionalmente futebol, né? Não adianta você ser um excelente músico se você não tem a música como profissão, como negócio. Então, as habilidades corretas para te alavancar. E o último é as mudanças comportamentais, né? Se não está funcionando, mude a rota, faça de um outro jeito, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, o ser humano, ele é acostumado a acordar, ir para o trabalho, volta para casa, vive no piloto automático, vive numa zona de conforto, né? Então você tem que mudar. Por exemplo, na minha empresa, janeiro é o mês da mudança, mas não é o mês da mudança só aquele mês. É porque todos os janeiros da nossa vida, a gente entra de forma diferente. Mas não é aquela teoria 1º de janeiro, né, que muitos, esse ano eu vou mudar de vida. Na nossa empresa é uma cultura que todos os anos nós temos que inovar, nós temos que fazer coisas diferentes. E por isso que a gente não fica velho, não envelhece, nem no método, nem no processo, nem no modelo, né? Então, são vários fatores que determinam o sucesso baseado nos nossos princípios, né? Esses 3 pilares,
Agora vamos puxar um pouquinho aqui para Sim. onde a comunicação entra nisso tudo. Comunicação é uma palavra que qualquer pessoa profissional deveria se atentar a isso. Eu falo porque, veja bem, eu sou um caipira, né? Eu tenho a língua presa, inclusive eu faço fono, né? Enfim, trabalho isso, mas eu acredito que eu sou um cara persuasivo. Eu acredito que eu comunico bem, com clareza, porque a comunicação precisa ser claro. Eu sempre falo que tudo é interpretativo, né? A maneira de como você escreve, a maneira de como você fala. Então, as pessoas precisam ser claras naquilo, né, que elas falam. Então, a comunicação é fundamental. Tanto eu gosto também de seguir o modelo, a modelagem, e o próprio Napoleão Hill, que estudou durante 25 anos as pessoas mais bem-sucedidas do planeta, tem como um dos princípios que a comunicação ela é determinante para as pessoas de sucesso. Ser um bom comunicador, ser uma pessoa que consegue convencer de maneira idônea, claro, né? Tudo está dentro do contexto da comunicação. Então eu utilizo, né, tanto nas minhas palestras como na minha empresa. Eu sou um líder da minha empresa, então a comunicação ela tem que estar muito bem afinada, né? Eu adoro uma frase dele, Napoleão Hill, você citou, e que eu tenho também como norte, e sempre que possível eu digo: comunicação é aquilo que nós falamos, é o que o ouvinte entende daquilo que nós falamos. Exatamente. Por isso da necessidade de buscar Sim. uma comunicação eficaz. Sim, exato. Né? Senão nós achamos que estamos nos comunicando bem e o ouvinte está entendendo completamente diferente. A eficiência é eficaz, né? É a qualidade e a intensidade de como você comunica, né? Eu tenho alguns grandes amigos, eu mesmo tinha dificuldade de falar em público, e a gente tem que entender o seguinte: o que eu preciso de ferramenta para que eu tenha uma alavancagem na minha vida pessoal ou profissional? Acho que a comunicação está em tudo. Eu tenho que ser um bom comunicador dentro de casa, eu tenho que ser um bom comunicador dentro da minha empresa, e eu tenho que comunicar nos meus negócios, né? Tenho que saber comunicar. Então eu não tinha essa habilidade, e eu fui buscar essa habilidade. Até hoje eu tenho algumas deficiências, mas não é impeditivo, né? Então você sempre tem que buscar a melhoria. Eu morei no Japão, como você sabe, e lá tem uma filosofia que chama filosofia do Kaizen, que é a melhoria contínua e gradual. Então hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Tudo, principalmente na comunicação. E movimento. Fazendo. E se aperfeiçoando. Eu sempre falo, não espere ficar perfeito. Quando ficou perfeito é porque já passou, porque alguém lançou antes e fez. Então, tem uma máxima aí que fala no meio digital, que fala que feito é melhor do que perfeito. E vai aperfeiçoando fazendo, né? Nem sempre, as pessoas confundem muito aquela teoria de trocar o pneu com o carro andando, né? Mas se chegar um momento da sua vida, que você está na sua atividade, nos seus negócios, e você precisa fazer isso, faça. Não tem erro nenhum você mudar a rota, mudar o caminho, mudar a ferramenta, mudar tudo, ou mudar tudo que você está fazendo. Para e vai fazer outra coisa. As pessoas se apegam demais às coisas, né? E esse é um grande equívoco aí das pessoas que não conseguem avançar. Estou batendo papo hoje aqui com o Edgar Ueda, ele que está nos passando aí várias inspirações bacanas de quem está no jogo, no processo e tem muitos resultados. Hoje eu vim aqui na casa dele e recebeu de maneira muito gentil batendo esse papo. Projetos, e agora tem um grande evento em setembro. Sim, dia 29 e dia 30 vamos fazer aí o Turnaround Summit, inclusive você vai estar lá com a gente, né, palestrando, e com mais aí 17, no total 18 palestrantes, serão 2 dias, né, de eventos, muito intenso, transformação, e todo esse modelo, né, que é baseado nesses 3 pilares, nós vamos construir durante esses 2 dias. Então vai ter uma jornada lá dentro, né, uma construção de como que ele vai chegar. Eu sempre falo, as pessoas confundem muito aquele giro 360 graus, né? As pessoas falam, mas você volta no mesmo lugar, ok. Mas você precisa parar em algum momento, fazer esse giro e perceber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Porque os fracos são sabotadores e os fortes são oportunidades. É aquela ferramenta SWOT que todo mundo conhece, né? Então o que a gente precisa analisar? O que eu sou bom, o que eu não sou bom? Aquilo que eu não sou bom, eu tenho que melhorar. E aquilo que eu sou bom, eu também tenho que melhorar.
Se você pegar um Neymar, por exemplo, um Ronaldo, um Messi, ele chuta bem com a perna, que é a habilidade dele, mas ele chuta muito bem com a outra também. Ele joga numa posição, mas ele sabe jogar numa outra posição também. Então, hoje os profissionais fora de série, os outliers da vida, ele não só é especialista, ele é um especialista polivalente, né? E eu acredito muito nessa junção. Só especialista hoje pode ser uma figura crítica, ou o cara genérico também, polivalente, que não tem nenhuma especialização, também pode ser um fator crítico. Então essa junção é um casamento perfeito, na minha opinião. Muitas pessoas estão nos assistindo e querem participar desse evento. Vai ser aqui em Campinas? Vai ser em Campinas, no Expo Dom Pedro em Campinas. Aí fantástico, viu, pessoal? Vai ter o site lá, que é o turnaroundsummit.com.br. Você se coloca na legenda, vai aparecer na legenda ali. E é fantástico. Tá dentro do Shopping Dom Pedro, né? Um complexo que tem estacionamento, área de praça de alimentação. Alguns nomes já confirmados, né? Tem de finanças, tem o Ben Zurel, tem o Roberto Navarro, que também é de finanças, tem o Vilela da Mata, que é presidente da SB Coach, você, como nós falamos, nós temos o Pablo, né, do best-seller da mentalidade, nós temos o Rick Chester, aquele que está hoje fazendo sucesso, um dos influenciadores, empreendedores, um dos grandes players aí no mercado digital que está aparecendo, né, do Rio de Janeiro. Nós temos também o Fernando Seabra, o herdeiro da Natura e diretor da Ciesp. Pessoal do LID. Nós temos a Silvia Queiroz, que é presidente do LID. Nós temos a Giovanni Quadros, que é da coautora daquele livro Mulheres Inspiradoras, Clodoaldo Araújo, que foi vencedor do Aprendiz 5, que é sócio do Roberto Justo. Evento fantástico, gigante. Aqui o endereço passando aqui embaixo. Garanta agora o teu convite para participar desse evento, que vai ser uma virada na tua vida. Eu garanto isso para você. Você falou sobre 3 pilares, incluiu a comunicação neles. Se você tivesse que recomeçar, qual desses 3 seria o primeiro? Eu sempre falo de mindset. Por que o mindset? Porque se você tem uma crença... Mindset, pensamento. Mentalidade. Mentalidade. E eu sempre falo, não basta ter uma mentalidade aguçada, eu falo que tem que ter uma mentalidade expandida. Por que expandido? Eu sempre falo, quando você começa a enxergar daqui, você tem um ângulo. Se você afasta, você já tem um outro ângulo. Se você sobe, você já tem um outro ângulo, né? Não tem uma teoria que fala dinheiro faz dinheiro? Que a teoria do embalo também, que quando você tem resultados positivos, você não para de ter resultados positivos. Então, como que você condiciona? As pessoas acreditam muito em sorte. Só existe acaso, que você pode ganhar na loteria, isso para mim é um acaso. Existe a sorte, que é aquela sorte criada. Por exemplo, nós não nos conectamos por acaso, concorda? E algumas pessoas podem achar que o nosso encontro foi pura sorte. Não é. Então você criou e eu criei. Então nós podemos fazer isso na nossa vida, nos nossos negócios. Então eu quero me relacionar com investidores. Simples, eu frequento lugares onde estão as pessoas que estão com dinheiro. Eu quero estar com pessoas grandes. Eu começo a frequentar lugares que estão essas pessoas. E aí, no dia seguinte, as pessoas falam, pô, Edgar é um cara de sorte. Não é um cara de sorte. É um cara que planeja, é um cara que tem estratégia, é um cara que tem visão, tem um mindset expandido e começa a enxergar essas oportunidades. Então, o mindset, na minha concepção, na minha premissa, é um pressuposto. Então, é um ponto de partida. Eu, se tivesse que começar tudo de novo, mudaria a minha maneira de pensar. Não a que eu tenho hoje, sim, né? Sim, mas a que eu tive lá atrás. Eu estou aqui rindo porque um dos vídeos mais acessados aqui do canal, com centenas de milhares de visualizações, é o que eu falo exatamente sobre sorte. Eu desço do palco, o pessoal fala assim, você é um cara de sorte, hein? Olha como você tem o dom da palavra, que sorte que você tem. Mal sabe quantas horas de treinamento e por aí afora. Estudos, treino, trabalho. E por aí afora. E vira e fala assim, você é um cara de sorte, ou senão você tem o dom da palavra. Então, está vendo que aí é mindset, a mentalidade dessas pessoas que acreditam que para você
foi um acaso, foi um achado, foi uma sorte. Eles não acreditam que foi preparo, que foi competência, que foi muito suor, que foi muita dor, que foi muito sacrifício. Exatamente. As pessoas não vê. Quando você começa a ver dessa maneira, você começa a ressignificar os acontecimentos da sua vida. Isso é bacana. Né? E quando você ressignifica, eu vou dar um exemplo. Nem sempre na minha vida foi desse jeito. Então, por exemplo, quando eu bati o carro numa semana e no outro eu, por exemplo, perdi um cliente ou meu relacionamento estava ruim, eu acreditava que eu estava vivendo numa maré ruim. Nada. Isso vai acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Com você. E com você que está nos assistindo. E quando eu comecei a entender esse movimento, tem um livro que eu gosto muito que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, de John Spencer, que ele fala o seguinte: quanto mais rápido você esquecer do queijo velho, mais rápido você encontra o queijo novo. Então, quanto mais rápido você esquecer do fracasso, mais rápido você esquecer do problema, mais rápido você sai dele. Então, eu aprendi a ressignificar tudo que acontece na minha vida. Então, se eu ganho, eu não comemoro tanto, e se eu perco, também não fico, como que fala, muito envolvido no problema, no fracasso. Eu esqueço ele lá, comemoro-se minhas conquistas, eu acho que a gente tem que comemorar, seja pequenas ou grandes, mas eu não fico preso nessa conquista. Eu falo, olha, porque eu aprendi uma coisa, eu entrevistei um dos grandes players que chama Luiz Fernando Garcia, do livro Pessoas de Resultado. E ele falou na entrevista, inclusive está em meu canal também, que ele falou o seguinte, ó, tudo vai passar. Tudo vai passar. Então, se você está vivendo uma maré boa hoje, lembre-se que vai passar. Se você está vivendo uma maré ruim hoje, lembre-se que vai passar. Fantástico. Né? Então, é um excelente aprendizado. Estar entre pessoas com a mesma mentalidade sua faz uma diferença danada. Por isso que eu sei onde você estará dias 29 e 30 de setembro. Está aqui o endereço. Ó. E se você for por esse endereço, o café é por minha conta. Tá por bom? nossa conta, vamos dividir essa. Edgar, mais uma vez eu quero lhe agradecer essa gentileza de me receber aqui na tua casa para esse bate-papo para os nossos seguidores lá do canal. Foi curto, mas espero ter contribuído. Muito, muito. E o seu canal qual é? Meu canal, bom, é Edgar Ueda, né? Só procurar lá, e algumas redes está oficial, porque tem outros Edgar Ueda também, mas é só procurar lá, sou uma figura fácil de ser identificada. Me siga lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, que eu também gero conteúdo semanalmente, né? A nossa missão, né, é contribuir, provocar mudanças, inspirar, motivar. Eu acredito que estamos no caminho. Obrigado, querido. Um abraço, até a próxima. Valeu!